Já faz um tempo desde que o terceiro Guardiões da Galáxia chegou aos cinemas e agora, com a distância necessária para uma análise mais fria, precisamos conversar sobre esse filme. Será que James Gunn realmente conseguiu entregar uma despedida digna para a trilogia antes de partir para DC, ou o filme acabou se perdendo na própria ambição? E mais, como esse capítulo final se sustenta agora que sabemos que foi mesmo o último suspiro criativo de James Gunn na Marvel? Guardiões da Galáxia Volume 3 marcou o encerramento da trilogia, e James Gunn voltou para entregar esse capítulo final antes de assumir o comando criativo da DC. Depois de ver o Superman dele fazer um belo sucesso nas bilheterias, sem ser aquele estrondo absurdo, mas provando que ele sabe o que faz, fica ainda mais interessante revisitar esse último trabalho dele na Marvel. Nessa terceira aventura, os Guardiões se reúnem após os acontecimentos de Vingadores Ultimato e Thor Amor e Trovão. E tem alguns personagens que merecem atenção especial. Primeiro, a Gamora. Essa Gamora não é exatamente a Gamora que conhecíamos. É uma versão do passado que veio parar nessa história por causa de Vingadores Ultimato, e isso complica tudo. Curti o que fizeram com ela, porque séries e filmes adoram aquele jogo de vão ficar juntos ou não vão. Quando finalmente ficam, a graça some e eles sabem disso. Então o plano parece que foi o seguinte: mata a Gamora, traz uma Gamora do passado e pronto, voltamos pro será que rola. Isso poderia ter soado como andar para trás, mas eles não fizeram isso. O Senhor das Estrelas fica tentando lidar com a situação, mas essa Gamora é outra pessoa. Ela é mais casca grossa, mais escrota mesmo. E isso foi muito legal de ver. Essa Gamora parece mais a filha do Thanos, sabe? A nossa Gamora de antes era uma guerreira, mas tinha uma gentileza que essa aqui não tem. E pelo menos o Quill finalmente tem momentos de herói de verdade, em vez de ser rebaixado a piada ambulante, diferente do que a Marvel tem feito ultimamente. Agora, o Rocket, de longe, a melhor parte do filme. Os flashbacks que mostram o passado dele são dos materiais mais fortes, trágicos e sinceros que a Marvel já produziu. É emocionante, doloroso e triste. Nunca fui muito investido no Rocket até esse filme. Em doses pequenas, ok. Depois de um tempo na tela, eu já achava meio irritante. Mas o filme vira a chave, e no fim eu estava torcendo de verdade por ele. O Alto Evolucionário como vilão também curti. Curti até ele começar a gritar com todo mundo. Aí virou mais um vilão que só berra. Eu gostava mais dele quando estava contido, frio, com aquela arrogância passivo-agressiva. No geral, ele funciona por causa do Rocket e da dinâmica entre os dois, que é excelente. O ator manda muito bem na intensidade e na maldade crua do personagem. Sinceramente, eu troco esse cara pelo Kang a qualquer dia da semana, especialmente agora que sabemos o quanto a Marvel patinou com aquele personagem depois. O elemento que eu senti desperdiçado foi o Adam Warlock. Quando falaram que o Will Poulter seria o Adam Warlock, eu animei. Ele é um ótimo ator, mas no fim podia ter sido qualquer um. E não é culpa do ator, o roteiro que não deu material. Ele tem uma entrada forte, mas parece que os roteiristas não sabiam o que fazer com ele depois dos primeiros 5 minutos. Ele parece uma mistura do Superman com Pinóquio que deu ruim. Um sujeito super poderoso, ingênuo, meio bocó, que nem é um garoto de verdade. Por outro lado, o filme é lotado, então dá pra entender. Temos que incluir o Adam Warlock num filme que já tem o passado do Rocket, o time todo em ação, depois o grupo se divide porque é gente demais e ainda tem a turma que ficou em lugar nenhum. É muita coisa no fogo e ainda pra botar o Adam Warlock é osso. Como a aventura dos Guardiões, você leva exatamente o que pagou pra ver. Uma missão espacial com um grupo de desajustados que gritam uns com os outros mais do que eu lembrava. A Nebulosa passa metade do filme gritando com todo mundo. Vários planetas e muitos efeitos depois, chegamos a um dos problemas do filme. Eles eram uma banda de desajustados fazendo uma comédia de aventura espacial. Agora já tivemos Doutor Estranho 2 e Homem-Formiga 3 que tiveram essa mesma pegada, só trocaram o espaço por multiverso ou microverso. Até Thunderbolts tem um pouco disso também. A Marvel transformou a identidade dos Guardiões em fórmula de roteiro. Então, quando nos deparamos com o que deveria ser um grande final para a trilogia, acaba parecendo só mais um filme da linha de produção. Eu preferia quando os Guardiões eram os únicos a fazer essa pegada. Quando toda a cena dramática é sabotada por uma piadinha boba logo em seguida, quase toda a cena dramática é sabotada por uma piadinha boba logo em seguida. E isso irrita porque os momentos sérios são mais pesados e impactantes do que nos outros filmes. Custava deixar a cena pesar por um minutinho? O ritmo também sofre, especialmente na primeira metade. Por exemplo, tem uma sequência excruciante de 30 minutos em que o grupo invade uma instalação ultra segura em busca do código para salvar o Rocket. Na teoria parece legal, mas vira desculpa para comédia boba e design extravagante de cenário. No fim, a única informação que eles precisam foi removida e levada para outro lugar.
É a mesma encheção de linguiça que sustenta todo episódio de O Mandaloriano, e eu esperava mais do James Gunn. Essas escolhas incham o tempo total para 2 horas e meia, uns 30 minutos a mais do que o primeiro, e você sente esse tempo. Também significa que o filme não tem espaço para dar arcos decentes para o elenco, nem para desenvolver as ideias grandes que tentam abordar, tipo o embate entre o controle e livre-arbítrio, e se uma utopia poderia existir sem alguém microgerenciando tudo. Tem muita coisa interessante ali, mas é apresentada tão tarde que o roteiro não consegue aprofundar. Com os personagens é a mesma coisa. O Rocket domina a narrativa e isso deixa o Quill e a Gamora meio escanteados. Eu até parei de me importar com o relacionamento deles, até porque essa Gamora é uma baita mala com todo mundo. Eu entendo que é uma versão anterior, sem o crescimento dos filmes passados, mas mesmo a Gamora no início do primeiro filme não era tão desagradável assim. Até a trilha, que era um charme no primeiro filme, aqui parece só exagero. Dá a impressão que o James Gunn abriu a biblioteca inteira de músicas e decidiu enfiar o máximo possível no filme. Na maior parte do tempo, não tem ligação orgânica com o que tá rolando na tela como antes. Eu cheguei a ficar de saco cheio com tanta música pop genérica atrapalhando a ação. Visualmente, tudo funciona, o que deveria ser um mínimo para um filme de 200 milhões de dólares, mas do jeito que a Marvel se esticou naqueles anos, nem sempre era. Aqui os efeitos funcionam e o filme entrega espetáculo, sem reclamações. Mas no geral, todos esses problemas resultam num filme frustrantemente irregular, inchado, bagunçado e autocentrado, que em termos de narrativa ficou um degrau abaixo dos 2 primeiros. Eu até fiquei curioso sobre isso e acabei pesquisando, e olha só, esse é o primeiro Guardiões com crédito de roteiro só do Gunn. Os 2 primeiros foram co-escritos pelo veterano Dan Abbott e outros colaboradores. Suspeito que essa turma ajudava a segurar a onda e manter o trem nos trilhos. Sem esses freios, ele pôde se entregar a todos os impulsos como escritor. É meio o caso do Thor Amor e Trovão, quando deram um cheque em branco pro Taika Waititi e o resultado foi um desastre que queimou o prestígio do anterior. O Guardiões 3 está longe de ser daquele nível de catástrofe, mas sofre do mesmo mal. Como eu disse lá no começo, ainda assim é anos-luz melhor do que quase tudo que a Marvel lançou naquela época, e o James Gunn num dia ruim ainda é melhor do que muita gente por aí. Só acho que a reputação dele talvez seja maior do que as habilidades. Guardiões da Galáxia Volume 3 é uma aventura espacial bacana, um encerramento digno para a franquia dos Guardiões e, pelo que sabemos até agora, foi mesmo o último. Olhando para trás, depois de ver o Superman dele fazer um bom trabalho na DC, fica claro que o Gunn funciona melhor quando tem alguém para equilibrar seus excessos. E mesmo que o novo Superman tenha dividido opiniões, ele nos lembra que filmes de super-heróis podem ter uma aparência boa e serem agradáveis de assistir. E isso é meio apropriado porque o primeiro filme dos Guardiões me fez sentir assim também. Sempre foi uma série que pareceu distinta e separada do resto do universo Marvel, e essa era uma grande razão para o filme funcionar. O que eu mais gostei nem foi a vibe divertida dos Guardiões, foi a tragédia do Rocket. Essa é uma franquia sobre criaturas feias e indesejadas aprendendo a amar e a serem amadas em troca. E está claro que James Gunn e toda a sua equipe entraram nesse filme com paixão e um desejo de terminar sua história de uma forma satisfatória, e eu realmente acho que eles conseguiram. As histórias devem terminar para serem satisfatórias, e isso é algo que as franquias de super-heróis geralmente não acreditam. Esse filme é triste, miserável e perturbador quando precisa ser, mas ao mesmo tempo é muito charmoso e sincero. Se você é muito fã dos Guardiões, vai curtir a despedida. E mesmo não sendo o épico que eu esperava na época, continua sendo uma despedida honesta mesmo com todos os defeitos. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.